Você teria coragem de arriscar a própria vida por algo que nem era seu problema? Esther teve. Mas antes de ser rainha, ela era apenas uma jovem órfã, sem sobrenome, sem poder, vivendo entre o medo e a fé. Ninguém imaginava que aquela menina, criada pelo primo Mardoqueu, seria escolhida para mudar o destino de uma nação. O rei Assuero havia se irritado com a antiga rainha Vasti e a mandado embora por desobedecer uma ordem. O palácio precisava de uma nova rainha e o império inteiro foi convocado para encontrar a mulher perfeita. Esther foi levada à força para o harém real, sem escolha, sem voz. Enquanto as outras se preparavam com perfumes caros e roupas luxuosas, ela carregava algo que nenhuma outra tinha: um propósito escondido. Mas o que ninguém sabia é que por trás da beleza de Esther havia uma verdade perigosa. Ela era judia, e naquele império isso podia custar a própria vida. Os corredores do palácio eram cheios de luxo, mas também de segredos. Esther caminhava entre eles com o coração acelerado. Cada passo podia ser o último. As servas sussurravam, os olhares avaliavam, e ela sabia que, ali dentro, um erro podia custar tudo. As jovens passavam por longos meses de preparação antes de serem apresentadas ao rei. Óleos, especiarias, perfumes raros. Mas Esther não se destacava apenas pela aparência. Havia algo diferente nela. Uma graça silenciosa, uma luz que não vinha dos adornos e sim da alma. Quando chegou o dia de ser apresentada, o rei Assuero ficou em silêncio. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Apenas o olhar fixo naquela jovem que não implorava por atenção, mas irradiava paz. E então ele disse o inesperado: "É ela." De um instante para o outro, Esther foi coroada rainha. A menina órfã agora usava a coroa da Pérsia. Mas o que parecia ser um conto de fadas era, na verdade, o início de uma guerra invisível. Uma guerra que colocaria seu segredo e sua fé à prova. Enquanto Esther tentava se adaptar à nova vida de rainha, algo terrível acontecia fora dos muros do palácio. Um homem chamado Amã, conselheiro poderoso e movido pelo orgulho, se irritou com Mardoqueu, o primo de Esther, por ele se recusar a se curvar diante dele. A ofensa feriu o ego de Amã e a vingança foi desproporcional. Ele convenceu o rei a assinar um decreto autorizando o extermínio de todos os judeus do império. Era uma sentença de morte. O povo de Esther seria destruído. Mardoqueu rasgou suas vestes e foi até os portões do palácio, implorando para que Esther intercedesse junto ao rei. Mas havia um problema. Ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado. A punição era a morte, até mesmo para a rainha. Esther sentiu o peso da decisão: arriscar a própria vida ou se calar e ver o seu povo morrer. Pela primeira vez, a coroa parecia pesada demais. E se fosse você? Teria coragem de falar quando o silêncio parece mais seguro? Esther andava de um lado para o outro em seus aposentos, o coração apertado. O medo e a fé travavam uma batalha dentro dela. Ela sabia que, se ficasse calada, o decreto de Amã mataria seu povo, inclusive ela mesma. Mas se falasse, poderia morrer antes mesmo de terminar a frase. Mardoqueu enviou-lhe uma mensagem que mudaria tudo. Não pense que por estar no palácio escapará. Talvez tenha chegado ao reino para um tempo como este. Essas palavras ecoaram na mente de Esther. Talvez tudo o que ela viveu, a perda, o medo, o silêncio, fosse preparação para aquele momento. Então, com a voz firme e o olhar decidido, ela respondeu: "Jejuem por mim. Eu e minhas servas faremos o mesmo. Depois irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci." Era o começo de algo grandioso. Esther não tinha um exército, mas tinha algo mais forte: fé, estratégia e coragem. O palácio estava em silêncio. Todos sabiam que ninguém, nem mesmo a rainha, podia se aproximar do rei sem ser chamado.
Esther caminhava pelo corredor dourado, o som das sandálias ecoando como batimentos acelerados de um coração prestes a parar. Cada passo era uma oração, cada respiração um ato de fé. As portas se abriram. O rei Assuero estava no trono, cercado por guardas. Ele a viu se aproximar, e o tempo pareceu parar. Um gesto dele poderia selar seu destino. Esther manteve o olhar firme, o corpo inclinado em reverência. O rei levantou a mão, e em vez da sentença, estendeu o cetro. Ela havia sido poupada. O rei perguntou o que ela desejava, prometendo conceder até metade do reino. Mas Esther não se apressou. Com sabedoria respondeu: se for do agrado do rei, venha hoje ao banquete que preparei com Hamã. Esther sabia, aquele convite não era sobre um jantar. Era o início de uma estratégia divina. O rei e Hamã chegaram ao banquete preparados por Esther. A mesa estava repleta de frutas, vinhos e perfumes exóticos, mas o ar era denso. Esther mantinha a serenidade, observando cada gesto, cada palavra. Ela sabia que não era hora de revelar seu pedido. Ainda não. Durante o jantar, o rei perguntou: qual é o teu desejo, rainha Esther? Com voz suave, ela respondeu: se for do agrado do rei, venha amanhã com Hamã para outro banquete. Então direi o meu pedido. Hamã saiu daquele jantar cheio de orgulho, achando que estava acima de todos, até de Mardoqueu, que continuava sem se curvar. Tomado pelo ódio, mandou construir uma forca para enforcá-lo no dia seguinte. Mas enquanto ele tramava a morte de um justo, Deus já preparava uma reviravolta. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Pediu que lessem os registros do reino e descobriu que Mardoqueu havia salvado sua vida tempos atrás. Nada na história de Esther foi coincidência. Cada detalhe era parte de um propósito maior. Você acredita em coincidências ou em planos divinos? Comenta aqui. Você chamaria isso de sorte ou de destino? Enquanto Hamã dormia, certo de que teria o poder nas mãos, o rei Assuero, inquieto, descobria o nome de um homem esquecido: Mardoqueu, aquele que havia denunciado uma conspiração e salvado sua vida. O que foi feito para honrar esse homem? Perguntou o rei. Nada, responderam. Na manhã seguinte, Hamã chegou para pedir a morte de Mardoqueu. Antes que pudesse falar, o rei perguntou: o que se deve fazer a um homem a quem o rei deseja honrar? Convencido de que o rei falava dele, Hamã respondeu que ele use as vestes reais, monte o cavalo do rei e seja conduzido pelas ruas enquanto se proclama: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei sorriu. Então faça isso a Mardoqueu. O ódio virou humilhação. O orgulho foi engolido pelo destino. Hamã, o homem que planejava a morte de outro, teve de exaltá-lo diante de todo o povo. E Esther, ela sabia, a hora de agir estava chegando. O segundo banquete seria o palco da verdade. O segundo banquete começou como o primeiro: vinho, risadas, olhares calculados. Mas desta vez havia algo diferente em Esther. O medo tinha dado lugar à firmeza. O rei percebeu. Dize-me, rainha Esther, qual é o teu pedido? Até metade do reino te darei. O salão ficou em silêncio. Hamã sorriu, certo de que ouviria algo trivial. Mas as próximas palavras de Esther cortaram o ar como uma espada. Se encontrei favor aos teus olhos, ó rei, peço pela minha vida e pela vida do meu povo. Fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. O rei franziu o senho, confuso. Quem é o homem que se atreveria a fazer isso? Esther se virou e apontou para o inimigo. O adversário e inimigo é este perverso, Hamã. O rosto de Hamã empalideceu. O rei, tomado pela fúria, saiu do salão. Hamã caiu aos pés de Esther, implorando por misericórdia. Mas já era tarde demais. O homem que planejou a destruição do povo de Deus agora implorava pela própria vida.
O rei voltou ao salão e viu Hamã caído sobre o divã onde Ester estava. Interpretando aquilo como um insulto, a rainha gritou: "Por acaso ele também quer violentar a rainha em minha presença?" A sentença foi imediata. Um dos servos disse: "Existe uma forca preparada junto à casa de Amã de 50 côvados de altura. Ele a fez para Mardoqueu." O rei então ordenou: "Enforquem-no nela." E assim, Amã morreu na mesma forca que preparara para outro. Mas a história não terminou ali. O decreto de morte ainda estava em vigor e o povo judeu ainda corria perigo. Foi então que Ester mais uma vez se colocou diante do rei, implorando que revogasse a ordem. Assuero estendeu novamente o cetro e permitiu que fosse feito um novo decreto. O povo judeu poderia se defender. E naquele dia, o medo mudou de lado. Você acredita que a justiça divina sempre vem, mesmo que demore? Comenta aqui. Você chamaria isso de coincidência ou de propósito? O império que antes ameaçava destruir o povo de Deus, agora o honrava. O dia marcado para o extermínio se tornou o dia da vitória. Ester, a órfã silenciosa, se transformou na voz que libertou uma nação. Ela poderia ter escolhido o medo, o conforto do palácio, o silêncio das paredes douradas, mas escolheu o risco, escolheu o amor, escolheu o propósito. E o que começou com uma perda, a de seus pais, terminou com uma libertação. Deus usou uma mulher improvável para mostrar que coragem não é ausência de medo, é fé em meio ao impossível. O nome de Deus não aparece em nenhum versículo do livro de Ester. Mas sua presença está em cada detalhe, porque nem sempre Deus fala, às vezes ele move as peças no silêncio. E talvez essa seja a maior lição da história de Ester. Quando você acha que está esquecida, Deus pode estar apenas te posicionando para um tempo como este.